Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, que você tem acompanhado aí há tanto tempo. E lembrando que esse é um quadro do nosso canal, do seu canal, A Palavra Responde. A Bíblia, a doutrina das Escrituras. Nessas 2 semanas, esse será o foco das nossas meditações aqui no Pão Nosso de Cada Dia. Não só meditação, mas aqui um mini estudo, um mini curso falando de bibliologia. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo alguns dias conturbados aí, com pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e isso gera muita dúvida no coração, na mente de muitos cristãos. Outros não se abalam, porque sabem muito bem naquilo que eles creem. No entanto, gera confusão, tanto dentro da igreja quanto fora. E aí está o grande prejuízo, né? Quando pessoas de fora, olhando para esse cenário, para essa discussão toda, em vez de se aproximar do Evangelho, criam uma barreira em relação ao Evangelho, uma barreira em relação à igreja e, o que é pior, uma barreira em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar aqui nas polêmicas, nas controvérsias, não vou citar nome de ninguém, nem quero entrar no mérito de algumas questões. O que eu quero fazer aqui é municiar aqueles que não têm conhecimento do que seja a Bíblia, não o conteúdo, mas da Bíblia em si, o que ela é, por que ela é a palavra de Deus, por que ela é chamada de Escritura Sagrada, ela é de fato sagrada, o que comprova isso? Esses elementos eu quero conversar com aqueles que não têm essas informações, porque a nossa igreja de hoje, a maioria delas, infelizmente, é muito raso nessa questão, ou porque alguns precisam relembrar esses fatos e todos, estando com as informações niveladas acerca das Escrituras, possamos responder, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, responder a qualquer um a razão da nossa esperança, estando pronto para fazer isso com sabedoria, com conhecimento e com a unção do Espírito Santo de Deus. Então, 2 semanas falando sobre a doutrina das Escrituras. Venha comigo, acompanhe no nosso canal. Se você perder alguma aula, se faltar algum dia, não tem problema. Você pode acessar, rever, você pode baixar os vídeos de repente, para você estudar de maneira mais livre na sua casa e assim por diante. O texto base da nossa reflexão hoje é o livro do Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10. Ali João escreveu: Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, de povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Chegamos à nossa penúltima aula de bibliologia, a doutrina das Escrituras. Um overview, uma passada aqui bem superficial sobre esse tema tão intenso e maravilhoso. Falamos sobre a introdução, estrutura, características, autores e símbolos, conteúdo da Bíblia, autoridade da Bíblia, o Espírito Santo das Escrituras, como a Bíblia chegou até nós. Vimos ontem o cânon sagrado e hoje a gente vai fazer uma passada sobre as traduções para o português, começando na língua portuguesa lá fora, Portugal e outros países, e chegando até o Brasil. Vamos lá. Na tela estão os nossos canais, a maneira como você pode interagir conosco, enviar perguntas, dúvidas e outras coisas, tanto desse tema quanto de qualquer outra pergunta ou dúvida que você tenha acerca das Escrituras. Não hesite. Tem uma dúvida? Tem algo que você gostaria de saber? Envie para o nosso canal, temos o prazer em atendê-lo. Temos aqui 4 temas para avaliarmos e que a gente vai dar uma passada, como eu disse. Nós temos o período das traduções parciais, isso falando lá em Portugal.
e temos outras traduções também. Depois temos o período das traduções completas e terminamos falando sobre a Bíblia no Brasil. Em período das traduções parciais, nós começamos em Portugal com Dom Diniz, que viveu de 1279 a 1325, o rei, conhecedor do latim clássico e leitor da Vulgata Latina, as versões, uma das versões que eu mencionei na aula anterior. Ele resolveu enriquecer o seu idioma e traduzir a Vulgata Latina. Porém, Dom Diniz acabou traduzindo apenas os primeiros capítulos de Gênesis, 20 capítulos na realidade. Enquanto isso, não havia uma Bíblia completa na língua portuguesa. O Wycliffe, John Wycliffe, um dos pré-reformadores, traduziu toda a Bíblia para o inglês. Depois de Dom Diniz veio Dom João I, e ele fez com que grandes letrados, padres, continuassem a tradução. Eles utilizaram como fonte, de novo, a Vulgata Latina. Eles traduziram os Evangelhos, Atos e as Epístolas Paulinas. Perceba, um grande trabalho. O próprio rei trabalhou na tradução dos Salmos. Nesse período, queridos, as traduções eram manuscritas, pois a imprensa ainda não havia sido inventada. A imprensa vai vir para o mundo só em 1456, pelas mãos de Gutenberg. Os livros eram feitos de pergaminho e esse processo era demorado e tornava sua circulação extremamente reduzida. Pouquíssimas pessoas tinham o privilégio de ler essas traduções. Esse trabalho era lento e caro. Assim, só quem possuía recursos, como a Igreja Romana, poderia financiar o trabalho. Ou então alguém muito rico poderia assumir o custo desses projetos. E nesse caso, ninguém mais indicado do que os nobres e os reis. E nós vimos aí 2 reis participando desse processo. Outras figuras da monarquia de Portugal realizaram traduções parciais da Bíblia. A neta do rei Dom João I, que acabamos de mencionar, e filha do infante Dom Pedro, a infanta, nome estranho, Dona Filipa, traduziu do francês os evangelhos. Perceba, ela não partiu de versões mais antigas, mas de uma versão já existente. No século XV, surgiram publicados em Lisboa os evangelhos de Mateus e trecho dos demais evangelhos. Quem fez esse trabalho? O frei Bernardo de Alcobaça, que pertenceu à grande escola de tradutores portugueses da Real Abadia de Alcobaça. Ele também baseou as suas traduções na Vulgata Latina. Percebam a importância dessa versão que nós falamos anteriormente para a Bíblia, para as traduções e outras versões da Bíblia. A primeira harmonia dos evangelhos em língua portuguesa foi preparada em 1495. O autor, este homem, Valentim Fernandes, e o nome da obra dele foi De Vita Christi. Ele teve seus custos de publicação pagos pela rainha Dona Leonora, esposa de Dom João II. Perceba aí aquela questão de ter gente aqui com dinheiro no processo, por ser ele muito caro. 5 anos após o descobrimento do Brasil, ou seja, 1527, Dona Leonora mandou também imprimir o livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas Universais, ou seja, Tiago, Pedro, João, Judas, que já havia se traduzido do latim vários anos antes pelo frei Bernardo de Brinega. Em 1566, foi publicada em Lisboa uma gramática hebraica para estudantes portugueses. Ela trazia o texto português como texto básico. Ela trazia em português como texto básico o livro de Obadias. Tópico seguinte, outras traduções, as quais são dignas de ser mencionadas e que também aconteceram em Portugal. São elas: os 4 evangelhos, traduzidos em elegante português pelo padre jesuíta Luís Brandão. No início do século XIX, o padre Antônio Ribeiro dos Santos traduziu os evangelhos de Mateus e de Marcos, ainda hoje inéditos, ou seja, nunca foram publicados. Todas estas obras, queridos, elas sofreram implacável perseguição da Igreja Romana.
E delas, ou seja, de todas elas, de algumas só escaparam um ou dois exemplares que são muito raros hoje. Por quê? Porque a igreja, você vai se lembrar, ela cultuava, né, o latim, entendia que todas as escrituras deveriam ser escritas apenas em latim. As missas no século X eram realizadas apenas em latim. Assim, a igreja romana também amaldiçoou a todos os que conservassem, né, consigo essas traduções da Bíblia em idioma vulgar. Daí a origem do nome Vulgata, né? A Vulgata Latina e outras Vulgatas também aconteceram. A igreja, então, não incentivava que as escrituras fossem traduzidas dos idiomas nacionais. Isso para eles era um ultraje, por mais absurdo que pareça para a gente hoje. Aí chegamos ao período das traduções completas. E então cabe a um personagem muito conhecido nosso aqui no Brasil, João Ferreira de Almeida, a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho de João Ferreira. É muito legal quando a gente conhece a história desse homem, que muito jovem já se envolveu com as coisas de Deus e aos 17 anos abraçou a fé evangélica. E também aos 17 anos, praticamente, começou seu primeiro trabalho de tradução da Bíblia. Porém, ele perdeu o primeiro manuscrito dele e teve que recomeçar do zero, o que aconteceu aos 20 anos de idade. E João Ferreira de Almeida conhecia o hebraico e o grego. Tá? Isso permitiu a ele utilizar-se, né, os manuscritos dessas línguas, né, calcando sua tradução no chamado Textus Receptus, do grupo bizantino. Eu não entendo esses detalhes nas aulas anteriores, né? Mas são um dos materiais que nós temos aí à disposição dos tradutores da Bíblia. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também usou, né, as traduções holandesa, francesa, que é a tradução de Beza, italiana, espanhola e também a latina, né, a Vulgata Latina. Em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português, na íntegra, com os 27 livros. Logo após a publicação do Novo Testamento, João Ferreira de Almeida iniciou a tradução do Antigo. E ao falecer em 6 de agosto de 1691, aos 63 anos, ele havia traduzido até o livro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 21. Portanto, ele não concluiu todo o trabalho. O trabalho de João Ferreira de Almeida foi concluído pelo pastor Jacobus Acker, da Batávia. Ele reiniciou o trabalho interrompido e 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português e em 2 volumes. Com isso, está concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. A Bíblia de Rabi Meir, tradução completa da Bíblia, inédita, nunca foi publicada, né, no caso. Foi feita em meados do século XVIII. Ele era um comerciante hamburguês. O manuscrito que ele produziu está na Biblioteca do Senado de Hamburgo, né, na Alemanha. Tivemos também a tradução de Figueiredo. Ele traduziu o Velho e Novo Testamento. Publicou o Novo em 1778 e o Velho em 1783. A Bíblia completa aconteceu em 1821. Ele incluiu também, na sua versão, os livros apócrifos. Apesar de uma tradução completa, a Bíblia de Figueiredo nunca suplantou a versão de Almeida, que teve uma aceitação muito maior junto ao público em geral. A Bíblia no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora do caminho das Escrituras aqui nas nossas terras. Em 1847, o Novo Testamento foi traduzido por Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que se baseou na Vulgata. Esse foi, portanto, o primeiro texto bíblico, né, traduzido em terras brasileiras. Em 1879, a Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro
publicou o que ficou conhecida como a primeira edição brasileira do Novo Testamento de Almeida. Harpa de Israel foi o título que o notável hebraísta P.R. dos Santos Saraiva deu à tradução dos Salmos, publicada em 1898. Em 1909, o padre Santana publicou sua tradução do Evangelho de Mateus, vertida diretamente do grego. 3 anos depois, Basílio Teres publicou a tradução do livro de Jó, com sangrias poéticas. Em 1917, perceba, estou falando aí do tempo da Primeira Guerra Mundial, foi a vez de J.L. Assunção publicar um Novo Testamento, tradução baseada na Vulgata Latina. Traduzido do antigo idioma etíope por Esteves Pereira, o livro de Amós surgiu no Brasil em 1917. 6 anos depois, J. Basílio Pereira publicou a tradução do Novo Testamento e dos Salmos, ambos baseados na Vulgata Latina. Ainda nessa época surgiu no Brasil a Lei de Moisés, edição hebraico-português, que foi produzida pelo rabino Meir Massia Melamed. O padre Humberto Rondem foi o primeiro católico a traduzir no Brasil o Novo Testamento diretamente do grego. A sua publicação, a sua obra, foi publicada pela Instituição Católica Romana Cruzada Boa Esperança em 1930, mas por estar baseada em textos considerados inferiores da língua grega, sofreu severas críticas. Em 1902, as sociedades bíblicas empenhadas na disseminação da Bíblia no Brasil patrocinaram nova tradução da Bíblia para o português, agora baseada em manuscritos ainda melhores que os utilizados por Almeida. Nós vamos chegar aí, no Brasil, na fase das traduções completas. Publicado em 1917, esse trabalho ficou conhecido como a tradução brasileira. Apesar de ainda hoje apreciadíssima por grande número de leitores, essa Bíblia não conseguiu firmar-se no gosto do grande público. João Ferreira de Almeida continuou sendo a preferida. Coube ao padre Matos Soares realizar a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos da atualidade. Inclusive, eu tenho uma versão do padre Matos Soares. Ela foi publicada em 1930 e baseada na Vulgata. Essa tradução possui notas entre parênteses defendendo os dogmas da Igreja Romana. Interessante isso aqui. Por esse motivo, ela recebeu apoio papal em 1932. Vamos lembrar que eu disse que a Igreja, na interpretação do Antigo Testamento, ela exigia que tudo fosse traduzido conforme os dogmas católicos. Falei sobre isso em aulas anteriores. No ano de 1969, e aí estamos nos aproximando do nosso tempo, foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, com o objetivo de revisar e publicar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, como a edição corrigida e fiel ao texto original. Em 1948, organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa entidade fez 2 revisões no texto de Almeida, aprofundando o texto, e deu origem à edição revista e atualizada, muito usada no Brasil. E uma menos profunda conservou o antigo nome de corrigida, também muito usada. Algumas igrejas só usam essa versão. Em 1967, a imprensa bíblica brasileira foi criada, e perceba então, 3 órgãos do Brasil criados para a divulgação da Bíblia. Ela publicou a edição revisada de Almeida, cotejada com textos em hebraico e grego. Essa edição foi posteriormente reeditada com ligeiras modificações. Mais recentemente, a Sociedade Bíblica do Brasil
traduziu e publicou a Bíblia na linguagem de hoje. Estamos falando de 1988. O propósito básico dessa tradução tem sido de apresentar o texto bíblico numa linguagem comum e coerente. É uma linguagem que muitos gostam, mas a maioria, vamos dizer assim, torce o nariz para ela. Em 1990, eu tive o privilégio de participar de perto desse processo aqui. Eu trabalhei 4 anos na Editora Vida. Essa editora publicou a edição contemporânea da Bíblia de Almeida. Essa edição eliminou arcaísmos e ambiguidades do texto quase tricentenário de Almeida e preservou sempre que possível as excelências do texto que lhe serviu de base. Em 2003, surgiu a NVI, a nova versão internacional em língua portuguesa, e foi patrocinada pela Sociedade Bíblica Internacional. NVI hoje bastante usada em território brasileiro, mas também sofre algumas críticas em relação ao seu texto. Isso, queridos, é um resumo do que aconteceu, começando em Portugal e chegando até os dias de hoje, para que vocês entendam como a Bíblia chegou às nossas mãos. Quando nós pegamos hoje, eu já disse isso, uma versão das Escrituras, eu tenho uma aqui na minha mão agora, e essa que está aqui na minha mão é uma versão revista e corrigida, que eu mencionei na aula de hoje para vocês. Ela é de 1969. Quando a gente pega uma versão dessas na mão, ou outras Bíblias que eu vou mencionar amanhã, a gente não tem ideia de como esse processo aconteceu. A gente não tem ideia de todas as coisas que foram feitas, todo o trabalho, anos de pesquisa. Alguns demoraram 18 anos para concluir a sua tradução. A gente não tem ideia. Então, tanto em respeito ao trabalho de tanta gente que labutou para que nós tivéssemos a Bíblia no Brasil, tanto pelo nosso Deus que nós vimos aí, que preservou a sua palavra no meio de tanta opressão, e mesmo a tradução nós vimos, a própria Igreja Católica tentou impedir várias vezes. E nós possamos com tudo isso valorizar as Escrituras mais e mais a cada dia. Terminando, hora de nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, nós bendizemos a Ti, Senhor. Senhor, não nos cansamos de todos os dias levantar as nossas mãos ao Senhor, Pai, em agradecimento, Deus, em adoração, Pai, nos curvando perante o Teu poder e a Tua misericórdia, o Teu amor. Obrigado por nos sustentar mais uma vez, por nos guardar. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado pelo alimento, pelo trabalho, pelos estudos, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, meu Deus eterno. Queremos Te agradecer, Senhor, por todos esses órgãos que se levantaram no mundo inteiro, Pai. Hoje vimos no caso de Portugal, vimos no caso do Brasil, temos aqui a Sociedade Bíblica, Pai, a Sociedade Bíblica Trinitariana, a Imprensa Bíblica Brasileira, a Editora Vida e tantos outros, Deus, que se empenham em produzir e colocar a Tua palavra nas mãos de todos os habitantes do país. Obrigado, Deus, intercedemos por esses ministérios, Pai. Intercedemos pelo trabalho desses homens que têm se esforçado para fazer isso. Nos ajuda, Deus, a evangelizar, nos ajuda também a usar essa palavra, Deus, e distribuí-la o quanto nós pudermos, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, se tem ainda algum povo, Pai, que não tem a Bíblia na sua língua, levanta homens e mulheres que executem esse trabalho, que paguem o preço tão árduo, Pai, para que outras nações tenham também a sua palavra. Nós vimos no texto base de hoje uma grande multidão diante do Teu trono, vinda de todos os povos, tribos, línguas e nações. E se elas estão diante do Senhor, se João contempla essa visão no final dos tempos, é porque a sua palavra alcançou milhões de pessoas, meu Deus. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Pai.
Em nome de Jesus, guarda, Senhor, hoje a vida de cada um dos teus filhos que acompanham as reflexões, que buscam a tua palavra, Deus, que falam contigo. Livra-os de todo o mal. Traz, Deus, a saúde na família onde há enfermidade. Traz a provisão, Deus, onde há carência de algum recurso, Pai. Traz, Senhor Deus, uma porta de trabalho, Deus. Traz, Senhor, crescimento espiritual naqueles que o buscam, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aí na sua tela você está vendo uma parte dos livros digitais que eu tenho publicado. São mais de 30 títulos, com um custo bem baixo aí, a partir de R$ 3,90, chegando no máximo a R$ 24,40. Por que estou mostrando isso? Porque é uma das formas que você pode abençoar o nosso ministério. Então dê uma olhadinha aí. Visita o nosso portal, a palavra responde, está aqui. E ali você vai encontrar a nossa loja virtual. Estão lá todos os títulos. E veja aqui, daquilo que pode abençoar a sua vida, que você julga importante para a sua vida. E com isso você vai investir nesse trabalho. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que é o parceiro de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.